A graça e a paz de Jesus Cristo. Não estavam na classe, hein, da escola dominical. Senti falta, hein? Hoje estudamos o final do Evangelho de João na classe. É um privilégio pregar a palavra de Deus mais uma vez. E espero que o Espírito Santo toque em nossos corações, para que possamos sair daqui, ou depois de alguém assistir a gravação desta mensagem, possa ao final dela dizer: Senhor, santifica a minha vida, transforma a minha vida. Porque se esse não for o nosso propósito ao ouvir a palavra de Deus, então é vã a nossa atenção e não tem sentido nenhum escutarmos a palavra do Senhor. Ela precisa moldar e transformar o nosso coração. Se isto não for o nosso propósito, não há nem por que ouvi-la. Eu gostaria de falar sobre duas coisas antagônicas: lembrar-se e esquecer-se. Os que se lembram e os que se esquecem. Primeiro falemos da necessidade da lembrança. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E o segundo texto está em Filipenses, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Assim diz a Escritura Sagrada: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiramente, o versículo de Apocalipse, no capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo endereça 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele o fez porque o seu autor, João, o mesmo que escreveu o Evangelho e as suas 3 cartas, era o pastor destas 7 igrejas. Enquanto João escrevia, ele não estava à frente das mesmas, uma vez que estava preso. Estava na ilha de Pátimos, cumprindo sentença, porque era um cristão autêntico e verdadeiro. Mas o Senhor Jesus Cristo lhe revelara, com a visão do Apocalipse, as coisas que deveriam acontecer a partir de então. Mas, antes de dizer sobre estas coisas, o Senhor Jesus endereçou uma carta a cada igreja. E a primeira delas é para a igreja de Éfeso. Uma igreja boa, uma igreja bem de vida, uma igreja doutrinariamente sadia. Mas no escopo da carta, nós descobrimos que, conquanto eles estivessem bem firmados na palavra, haviam perdido o primeiro amor.
estavam tão fixos no que era certo e no que era errado, e deixaram que isto sobrepujasse o próprio amor. Então o Senhor diz no versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não vou falar sobre esta carta, mas vou falar sobre isto que diz: lembra-te onde caíste. Porque não é apenas para a igreja de Éfeso que o Senhor Jesus tem coisas a dizer que eles estavam errados. Para as demais igrejas, exceção de uma, havia reprimendas e havia puxões de orelha e haviam admoestações a fazer, principalmente para a última, de Laodiceia. Pecado no meio da igreja, pecado no meio das vidas. Primeiro falemos das nossas vidas. No dia em que nós assumimos a nossa fé cristã, quando alguém nos apresentou o Evangelho e pregou a salvação para nós, para que fôssemos salvos, duas coisas aconteceram. A primeira delas se chama arrependimento de pecados. Nós caímos em nós mesmos e descobrimos que a prática da nossa vida não agradava a Deus, não estava de acordo com a vontade do nosso Criador. Moralmente estávamos em pecado. A nossa fé não era dedicada apenas ao único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso comportamento não era exatamente o que Deus esperava de nós, em termos de honestidade, de correção, de educação, de estrutura familiar, de entendimento. Então nós nos arrependemos diante da pregação do Evangelho, quando a palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede nas boas notícias, crede no Evangelho, crede nas boas novas. Houve arrependimento, nós ficamos tristes com o nosso comportamento e decidimos mudar de vida. Então, depositamos a nossa fé em Jesus e dissemos: não vamos mais nos comportar daquela forma. Se vivíamos em adultério, não vamos mais viver na cama do adultério. Se vivíamos da fornicação, dissemos: não vamos mais fazer isto. Se vivíamos da mentira, se vivíamos da maledicência, se vivíamos no ocultismo, se vivíamos numa vida desregrada com o nosso corpo, se vivíamos com uma linguagem chula e pecaminosa, nós dissemos: isto acabou agora, eu me converti. E foi assim que nos tornamos crentes do Senhor Jesus, virando as costas para o pecado e olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas ao longo do caminho, nós não fomos sujando apenas os pés, estávamos todos limpos. Fomos regredindo na nossa vida cristã e fomos admitindo o mal, o pecado, o erro e os comportamentos antigos dentro de nós mesmos. Se solteiros, fomos permitindo liberdades que a palavra de Deus não nos dá. E então passamos a viver na fornicação, na maledicência, no uso de coisas que não fazem bem para o nosso corpo. Fomos admitindo mentiras e construindo a nossa plataforma em coisas erradas. A nossa vida foi perdendo o brilho, aquela conversão tão bonita e que nos destacava da nossa velha vida, foi perdendo destaque. E nós fomos ficando como uma maçã que depois de cortada, tempos depois, está toda escura, porque os fungos corroeram a sua essência, a sua frescura. Então o texto bíblico diz: lembra-te onde caíste. Porque foi uma queda. Não foi apenas um pequeno desvio de conduta, não foi apenas uma decisão impensada, não foi apenas um caminho que não foi tão feliz. Vamos parar de decorar o pecado. Pecado é pecado, lembra-te que você caiu.
caiu moralmente, caiu na prática, caiu na prédica, caiu no conceito familiar, caiu no respeito com seus filhos, dos seus pais. Ainda que ninguém veja, Deus vê e você vê também. Por isso o texto bíblico diz: lembra-te onde caíste. Mas não apenas lembra-te de onde caíste, arrepende-te, muda de conduta, muda de comportamento, muda de prática. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha a boca suja. Eu vivia numa comunidade de jovens, de adolescentes que falavam palavrões. Quando eu me converti a Jesus, eu bebia. Não era um bêbado inveterado, eu era um adolescente. Mas a conivência de quem não tinha valores da palavra de Deus fazia com que eu bebesse. Quando eu me converti, eu fumava. Eu não estava pouco ligando para os meus pulmões, eu fumava e fumava bastante. Quando eu me converti, eu estava misturado com o ocultismo. Mas quando me foi apresentada a mensagem do Evangelho, clara como cristal, brilhante, esta mensagem cortou dos meus pulsos as correntes que me prendiam a todas aquelas práticas que não eram de acordo com o Evangelho de Cristo. E por isso houve conversão, mudança. E quando eu cresci, eu comecei a ver que no seio da igreja, pessoas que louvavam, pessoas que cantavam, pessoas que pregavam, pessoas que frequentavam, viviam de forma parecida com a vida que eu tinha lá fora antes de me converter. Isto é, a casca era bonita, brilhante, invernizada, mas a polpa era podre, do jeito que era no tempo em que eu estava lá no mundo. E Satanás então sussurrou na minha orelha dizendo assim: de que vale essa fé cristã que não passa de uma aparência? Hipocrisia pura. No mundo, pelo menos, você peca declaradamente. Não fica diante de um disfarce religioso. Vai embora para o mundo. Mas o Espírito Santo aqui do lado dizendo para mim que eu não deveria cair nestas tentações, porque o diabo, vosso adversário, diz a palavra, brama como leão buscando a quem possa tragar, para que eu, que estou decepcionado, tire os olhos de Cristo e passe a olhar aqui para baixo novamente. Esta igreja e tantas outras, estas vidas e tantas outras, muitas vezes decaem o seu comportamento e deixam de viver o Evangelho. E nós vamos jogando tudo debaixo do tapete como se as coisas estivessem resolvidas. Não estão. Para serem resolvidas, têm que ser tratadas. Uma vez uma mulher foi lá fazer uma pequena cirurgia, simples de tudo. Voltou e começou a sentir dores mais fortes do que aquelas que ela tinha. E as dores foram se intensificando e ela tinha febres e convulsões. Mas estava tudo certo. O que será que acontece? Levaram-na no hospital e no ultrassom descobriram que esqueceram uma ferramenta lá dentro. Aquilo estava apodrecendo o seu organismo, porque esqueceram alguma coisa por dentro. O pecado é assim na vida de uma pessoa, se não for tirado, ele vai apodrecendo as suas relações, apodrece os seus pensamentos, apodrece a sua comunhão, apodrece a sua beleza, apodrece a sua esperança, apodrece a sua graça. E ele então diz: por que que a minha vida está assim, tão sem sal, tão sem gosto, tão sem poder? Porque tem coisas que você precisa se lembrar, e pedir perdão, e consertar.
Se não fizer isto, a sua vida não vai se levantar. Há igrejas que estão mergulhadas no pecado e empurram debaixo do tapete os seus erros, como se tudo estivesse bom. Não está, tem que ser tratado, tem que ser confessado, tem que ser disciplinado, tem que ser extirpado. Deus nos chamou para sermos uma geração de habitantes do céu e que já estão treinando aqui na terra para uma vida santa. Sede santos, diz Deus, porque eu sou santo. Esta foi a palavra que Deus disse para a igreja de Éfeso. E esta é a palavra que Deus diz a cada um de nós, para que analisemos o nosso íntimo, o nosso interior, para que nós não sejamos um blefe para nós mesmos, e não sejamos um blefe na casa do Senhor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Isto é, muda de vida, conserta e pratica as primeiras obras. Isto é, volta ao primeiro amor. A maneira com que você encarava o Evangelho antes de passar por este esfriamento. Quando a gente é crente novo, não tem tempo ruim. Todo tempo é bom. Está frio, está calor, está chovendo, está com sol. Tem dinheiro, não tem dinheiro, está bonito, está feio, está gordo, está magro. Não tem tempo ruim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, quando as coisas não vão bem, qualquer desculpa é motivo para eu não orar, não ler a Bíblia, não ter comunhão, não estar na casa do Senhor. E o reino de Deus vai se tornando assim, uma meditação esotérica, transcendental, que não tem nenhuma relação com a minha vida aqui. Esse mês, várias festas juninas por aí, e quem não conhece a natureza destas festas juninas, diz, o que tem? Vai lá, faz uma pescariazinha, vai lá, atira uma pelota de meia para pegar um brinde, vai lá para pegar uma prenda. E se esquecem que a base destes festejos é uma celebração em adoração, em veneração do São Pedro, do São João e do Santo Antônio. Mas como para nós isto não faz mais nenhum efeito, a gente vai e participa, está lá, estamos lá. Perdemos a nossa identidade. Aliás, muitos cultos já perderam a sua identidade. Nossas igrejas tradicionais e especificamente nós, artistas, tínhamos o cantor cristão como a nossa identidade confessional da música. E hoje, difícil e raramente nós cantamos os nossos tradicionais hinos, eles são apenas um apetrecho. A Bíblia é a nossa identidade, e hoje a maioria de nós não faz nem gosto de trazê-la para a igreja, porque já tem no celular, ou vão expor na tela. A vida cristã era a nossa identidade. Hoje, como todo mundo é gospel, pode falar o palavrão que quiser, pode postar o que quiser, mas é gospel. Então nós não fazemos nem questão mais de ter uma vida íntegra. Lembra-te onde caíste, diz a Bíblia. Mas o segundo texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Filipenses capítulo 3, no versículo de número 13, diz ele assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz o seguinte:
E antes desse texto, ele está falando a respeito dos falsos mestres, ele está falando a respeito da perfeição, que ele não julga ter alcançado esta perfeição, esse poder da ressurreição, mas uma coisa ele diz: eu me esqueço do passado e olho para o futuro, e miro Jesus e o prêmio da soberana vocação. O que isso tem a ver com o texto que eu li antes? Tem a ver do seguinte: primeiro você se lembra, lembre-se dos seus pecados e conserta a sua vida com Deus. Diz João, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão em Jesus, há transformação em Jesus, não importa o volume, o tamanho ou a gravidade de seus pecados, há perdão em Jesus. No mesmo texto, no capítulo 2, verso 1, está escrito: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, isto é, se escorregarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, eu me lembro dos meus erros, eu conserto a minha vida, mas não fico por aí. Eu digo, como diz sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Lembram-se dessa música? Eu peço para Deus me sondar, para Deus me olhar, para Deus me mostrar. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então vamos tratar. Senhor, eu te peço perdão por isso que fiz e peço a tua graça para parar de fazer. Eu te peço perdão por esta minha atitude. Eu te peço perdão por esse meu comportamento moral. Eu te peço perdão por esta minha preguiça. Eu te peço perdão por eu ter construído a minha casa sobre a areia. Me perdoe. E a Bíblia diz: Deus perdoa. Agora chega. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Não fico remoendo lixo. Se Jesus me perdoou, e a Bíblia diz que figuradamente Deus pega os meus pecados e os lança no fundo do mar, eu não devo ficar lembrando-me deles toda hora, para que eles sejam a minha pauta do dia. Não! A minha pauta do dia não são os meus pecados ou os meus erros, mas a minha pauta do dia é a glória de Deus e a minha decisão de continuar a correr para Jesus, a viver para Jesus, a servir a Jesus e a dar testemunho de Jesus. Então a minha vida terá sentido. Eu não posso ficar ali no meio do barro, atolado, sem sair do lugar, só esparramando lama. Eu tenho que sair da lama, Jesus me empurra e me tira da lama, e então eu quero a maior distância deste buraco, a maior distância desta lama, e quero experimentar a graça de Deus que me perdoou os pecados, e que me deu a chance de viver de novo uma vida em novidade de vida, uma vida no primeiro amor, uma vida colocando Cristo no topo da minha existência. Se eu fizer isto pessoalmente, a minha vida será muito abençoada. Se eu fizer isto como membro da minha família, a minha família vai ser muito abençoada com a minha decisão. Mas se eu fizer isto como membro da igreja, e se outros membros da igreja, tocados pelo meu testemunho e pelo poder do Espírito Santo, assim também fazerem, esta igreja vai experimentar um reavivamento verdadeiro vindo de Deus.
Deus vai transformar os corações, vai quebrar as almas e vai fazer o brilho dos céus novamente soprar sobre estas pessoas, a semelhança de uma churrasqueira que está com seus carvões todos cheios de cinza, mas chega alguém ali com aquele soprador e sopra na churrasqueira e as brasas voltam à vida. Assim o Espírito de Deus vai soprar sobre aquele que se reconhece um carvão, que se reconhece cheio de cinzas, e ele vai soprar sobre aquela igreja, e aquela igreja será cheia do Espírito Santo. E as consequências disto serão um testemunho eficaz, uma igreja pujante que recebe outras pessoas que vão seguir a Jesus junto com eles, hinos cheios do poder de Deus que destroem toda a nossa dureza interior, e um bom testemunho no meio do bairro e no meio de toda a comunidade, porque vão dizer: este povo é diferente, Deus está no meio deles. Cristo está no meio deles. Então a nossa felicidade depende de duas atitudes: lembrar e esquecer. Lembrar dos nossos pecados, nos arrependermos e mudarmos de vida, e nos esquecermos do passado e olharmos para frente, para Jesus, para o alto, para o progresso, para a alegria, para a felicidade, para a santificação, porque Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus está às portas. E que povo ele vai encontrar para levar? Um povo que vale a pena, ou um povo tão encardido com o pecado, que sequer, se isso fosse possível, sequer ele reconheceria como seu povo? É hora de reconhecermos a Deus em nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. Eu espero que o Espírito de Deus ajude a cada um de nós a nos lembrarmos. E depois de nos lembrarmos e consertarmos a nossa vida, a nos esquecermos dos nossos erros e a andar na luz como Ele na luz está. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu peço a você, se possível, abaixar a sua cabeça. Consulta o seu coração. Pergunta para o seu coração se há alguma coisa que tem entristecido o Espírito de Deus, e que você não tem dado testemunho de uma vida verdadeiramente santa para a qual você foi chamado. Consulta. É o seu íntimo. E não adianta esconder, você não é capaz de enganar a você mesmo, você sabe onde está errando. Mas Deus não quer que você se lembre para lhe envergonhar, simplesmente Ele quer que você se lembre para que você se arrependa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é voltar as costas para o pecado. Continua com os olhos fechados. Há alguém aqui que gostaria de dizer assim: pastor, eu sou uma destas pessoas. Eu estou me lembrando e estou arrependido. Levanta a sua mão dizendo: ora por mim, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? E não adianta esconder, Deus abençoe, Deus sabe. E Ele não lhe trouxe aqui à toa, e também não trouxe essa mensagem aqui no seu celular à toa. É para transformar a sua vida. Há mais alguém? Ergue a sua mão, vou orar por você também. Deus abençoe, Deus abençoe. Agora é hora de pedir perdão. Peça a Deus aí no seu íntimo: Senhor, me perdoa. Eu não vou mais fazer isto.
Eu não tenho forças para deixar os meus erros, mas o Senhor tem poder. E no teu poder eu sei que vou vencer o meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se você foi uma das pessoas a quem o Espírito de Deus falou nesta manhã, dizendo, quero que você se lembre, e agora Ele está dizendo, eu quero que você se esqueça e mude de vida. E eu vi muitas mãos levantadas. Completa isto vindo aqui à frente, que eu quero orar pela sua preciosa vida diante de Deus. A coragem para levantar a mão deve ser a mesma para vir aqui, e principalmente a mesma para mudar o seu comportamento para a honra e glória do Senhor. Vem aqui à frente e eu vou orar por você. É a dignidade do poder de Deus aliado a uma decisão do seu coração que está lhe trazendo aqui. Não sou eu. Eu não sou nada, eu sou apenas um pregador da palavra. Mas é o Espírito de Deus dizendo, eu quero algo melhor para você. Eu quero uma vida melhor para você. Eu quero um comportamento melhor para você. Então, lembra-te, você cumpriu. E agora, pela graça de Deus, isso vai ser uma página virada da sua vida. Eu não sei o que é, mas vai ser uma página virada. Porque a próxima página que você vai escrever, vai ser a página da vitória em Cristo. Da vitória. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino, buscou-me, comprou-me, com sangue remidor, em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. É para a vitória que você veio aqui. É para a vitória. Quando vir na sua cabeça, você é um pecador, está no pecado, diz, já virei a página. Pelo poder de Deus, eu já virei a página. Isso já passou. A partir de agora, vou viver como uma nova criatura, do jeito que o Espírito Santo de Deus me chamou. Nova criatura. Se alguém está em Cristo, diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou orar por vocês. Santo Deus, eu tenho certeza que é o Teu Espírito Santo agindo em nossos corações. E principalmente nestes amados irmãos em Cristo, que não são piores e nem melhores do que eu, mas tocados pelo Senhor, foram trazidos aqui para fazer uma aliança contigo, para que as práticas velhas fiquem para trás e possam voltar ao primeiro amor novamente, dando testemunho, consertando sua vida, seja em que área for, e o Senhor bem conhece a nossa vida. Toma cada um destes em tuas mãos e de todos nós, também para que a tua igreja receba o sopro glorioso do arrependimento de pecados e de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer Deus te abençoe para quem está do nosso lado, e vocês, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos dizer Deus te abençoe.